A tal passo que a igreja conseguiu aí um posicionamento do presidente Lula esperançoso. Para vocês da ala feminista, vocês enxergaram isso com uma certa preocupação, né? Essa cessão do presidente. Bom, tem três problemas aí, né? O primeiro é que a estratégia do Lula é uma estratégia eleitoreira. Ele fez isso para não queimar a Dilma no processo da Dilma como uma candidata. Né? E a igreja é um grande aliado. Então, na verdade, nós estamos aqui falando de uma grande moeda de negociação. O aborto sempre foi uma moeda de negociação política. Eu diria com muita tranquilidade que a preocupação nessas artimanhas políticas não é com a vida, não é com as mulheres, não é com questões desse calibre, é com, como é que a gente faz para angariar mais votos. E eu, sinceramente, sugiro que as pessoas não sejam tão ingênuas de pensar que esses temas são levados tão a sério do seu ponto mais essencial. Então, esse é o primeiro problema. O segundo problema é a confusão entre governo e Estado. No momento em que o governo se sobrepõe ao Estado, nós começamos a violar princípios básicos da democracia. E o terceiro problema era isso que a gente estava discutindo com o padre, essa confusão entre uma concepção de humano, que está vinculada a uma biologia, e uma concepção de pessoa, que está vinculado a um conceito político que perfeitamente, como disse o padre, começa na Grécia. E aí, quando eu vinculo pessoa a humano, eu gero essa confusão toda que a gente percebe cotidianamente. Pessoa, ela vai estar diretamente a uma possibilidade de viver a vida. Pessoa é um sujeito capaz de ação. Humano vai estar vinculado a esse arquétipo de células e uma genética e uma espécie. Dizer que um feto é humano é correto. Dizer que um feto é pessoa nos induz a erro. Então, desculpa, mas quando um ser humano, até quando um ser humano pode ser morto e até quando não? Isso é uma concepção, depende do que o senhor está querendo brincar com essa... Não estou brincando, estou te perguntando seriamente, ou seja, sinceramente. Se é um ser humano, quando tem uma célula... O que o direito nos diz hoje? Por que eu insisto com a questão do discurso jurídico? Tá? Porque é o nosso discurso de consenso. É onde a gente consegue dialogar consensuadamente, né? Independente das nossas crenças pessoais, das nossas religiões. O direito vai dizer que eu posso matar, tá, em legítima defesa, que eu posso matar em caso de estupro, que eu posso matar em caso de estado de necessidade, que eu posso matar em várias situações. Eu posso sim matar em situações que proteger um direito vai criar mais dano que violar o direito. Então tá, isso que você fala cria mais problemas a mulher, né? Você já tem os dados aqui do DataSUS, professor, que dizem... Perdão, okay. Vamos deixar os dados para o próximo bloco? Tudo bem. Ligue e participe desse debate, 3216-2828. Ligue, dê a sua opinião, participe. A gente volta já já com Conversas Cruzadas. Conversas Cruzadas está de volta, falando hoje do Programa Nacional de Direitos Humanos, o polêmico Programa Nacional de Direitos Humanos. E hoje a nossa conversa tem como foco o decreto que fala sobre o aborto, né? Desconsiderar o fato de o aborto ser um crime como ele é considerado hoje. Padre, o senhor terminou o bloco anterior querendo citar alguns dados. Isso, estava falando dos dados do SUS, o DataSUS, que está acessível na internet, que mostram que os óbitos maternos, ou seja, tirei os óbitos maternos por causa de aborto espontâneo, e deixei todos os outros casos de aborto, outros tipos de aborto não especificado, no qual tem alguns espontâneos também, falhas de tentativa de aborto. No país inteiro, no ano de 2008, morreram 64 pessoas, 64 mulheres. Não me parece que isso justifique, seja uma causa de problema de saúde pública, seja... Não, esses dados têm dois problemas. Os dados do DataSUS, eles têm um problema de subnotificação, porque as causas de morte por aborto, elas não são notificadas como morte por aborto no serviço de saúde. Elas acabam sendo notificadas quando a mulher morre por aborto com uma outra notificação, ou por uma hemorragia, ou por uma complicação de infecção, porque ela nunca vai dizer que ela provocou um aborto, por uma questão óbvia, né? Eu não vou chegar no hospital com um aborto provocado, dizendo que eu estou sangrando por um aborto provocado. Sabem, né? Mas daí tem uma questão de uma dúvida possível, né? A gente não, difícil, isso não tem como a gente ter certeza em relação a isso. Por isso que os dados, infecção depois por isso que os dados são o que a gente pode ter certeza. Não, a gente não pode. Esse é o problema. A gente não pode ter certeza com os dados nesses dados do Brasil. Eles são subnotificados por isso. Os dados da ONU são
bastante similares. Tá? Não, os dados da ONU são não bastante são similares. Os dados da organização... Da ONU em relação ao Brasil são bastante da similares. Organização Pan-Americana de Saúde nos diz que os dados de morte materna na América Latina em geral e no Brasil é a 4ª causa de morte de mulheres. Dos abortos... também, os dados, acesso facílimo. Organização Pan-Americana de Saúde e Organização Mundial de Saúde. São os dados, assim, ó, entra no oráculo Google, como eu gosto de brincar, e coloca Organização Pan-Americana de Saúde e Organização Mundial de Saúde. Dados, quarta e 3ª causa de morte materna. Entendo que no Peru, na Bolívia, possa ser isso, mas os dados do DataSUS estão claríssimos. Sim, claríssimos, estão claros. E os dados da ONU são bastante similares para o Brasil. Então checa de Pode novo, entrar. padre. Vamos checar juntos. Eu entrei hoje mesmo, ou seja, para pegar isso aqui. O senhor trouxe a cópia não, deles? Da ONU eu não trouxe. Trouxe só a cópia dos dados da ONU. Porque é o que nós mesmo temos. que fosse uma pessoa, né, para quem defende a vida, dizer que 64 é pouco, não digo eu que acho seja que é incoerente. Pouco. Não digo que seja pouco, eu digo que não seja um problema de saúde pública. É diferente. Assim, tanto que a quantidade de mortes que vem ocorrendo não pode ser deixada de lado. Assim. E é um tema que, como a própria Samantha falou, é um tema que ele é colocado um pouco de lado, não se notifica verdadeiramente os dados. Né? Então tem que se buscar muitas vezes dados mais realísticos do que o DataSUS, por exemplo. E são suposições daí. Não, enfim, dados que nós professor, temos noção, né, temos uma dúvida para colocar aqui para a gente tentar esclarecer. Se existe uma lei hoje no Brasil que permite que a mulher faça o aborto em caso de estupro ou se a mãe corre risco de morte, necessariamente precisa-se desse decreto dentro do plano para liberar a mulher a fazer esse aborto? A mulher poderá fazer qualquer tipo de aborto com o plano? Não. O plano, o nome já diz, o plano o que é? Ele só está viabilizando algumas políticas do Estado. O plano não tem poder de lei, ele não vai fazer a reforma do Código Penal. Sim, mas já existe uma lei hoje, a mulher pode nesses casos. Sim. E os outros casos, como ficam com o plano? Bem, aqui entra um pouco na seara da vida novamente, que estava sendo debatido anteriormente. Quando se fala em aborto aqui, nós não podemos ser inocentes de acreditar que a lei vai permitir que qualquer pessoa chegue e faça qualquer tipo de aborto, assim, pagando um valor qualquer. Aqui tem que ser visto que vai se trabalhar uma nova cultura na sociedade. E vai se refletir sobre essa questão da vida. Porque uma célula do nosso corpo tem vida também, mas ela morre, nós cortamos e isso faz parte. Agora, quando nós falamos de um organismo vivo, que é isso que é o zigoto quando se forma ali e até onde ele vai começar a ter algo que se pareça com o humano, que aí levam várias semanas para acontecer. Nesse período se pode questionar o término dessa vida, que é uma vida, mas não necessariamente é uma vida humana ainda ou que vai gerar alguma coisa. Então vocês têm, desculpa, mas ela disse que era um ser humano até agora. Um DNA de ser humano. Não, ela disse que era um ser humano, não? Você disse que era um ser humano. Comigo. Desculpa. Presta atenção. O DNA é de um humano, como o DNA de uma vaca é de uma vaca. Só que aqui, a gente não está falando ainda de um ser humano. Nesse conceito moral que você apresentou não. De pessoa, né? Como o DNA, nós temos o DNA solto em vários lugares. A quantidade de espermatozoides que estão sendo lançadas, de óvulos. O teu DNA em todas essas células, mas não um DNA distinto do teu, como é o caso de um zigoto. Um DNA totalmente distinto e irrepetível. Nunca mais vai se repetir esse DNA no mundo. Sim. Mas toda a história humana. Quer dizer que essa singularidade, né, toda a natureza é singular. Claro, exatamente. Por isso que a gente deve respeito a toda a natureza. E toda a natureza também vem a falecer. E ao ser humano, vem a falecer, mas não viemos a matar.